Graça e paz, povo de Deus, estamos começando mais um Pão da Vida, o pão que nos leva para o céu. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para a meditação de hoje está no livro de Lucas, capítulo de número 4, que diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus, diz a essas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, até um pináculo do templo, e disse: Se tu és filho de Deus, lance-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. E Jesus respondendo lhe disse: Dito está, não tentará o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Meus queridos irmãos, aqui está a base do ministério de Jesus e a base de todas as pessoas que estão registradas nas Sagradas Escrituras que tiveram um ministério bem-sucedido. A vida delas estão baseada nesses três pilares: oração, jejum e palavra. Eu poderia dar vários exemplos à luz da Bíblia de pessoas que basearam sua vida em oração, jejum e palavra, que conseguiram atrair uma atenção especial de Deus, uma graça especial da parte do Pai. Mas eu quero focar nesse texto, a qual nos fala da base do ministério de Jesus. No capítulo 3 de Lucas, vai nos dizer que Jesus, capítulo 3 especificamente, versículo 21 e 22, Jesus vai até o Jordão para ser batizado por João. E ao ser batizado, a alegria é tão grande que Jesus começa a orar. E quando ele começa a orar, o céu se abre e desce o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. E Deus brada do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo, ou em ti tenho prazer. Meus irmãos, quer ver o céu aberto? Ore. Orar é difícil, orar dói, porque quanto mais próximo de Deus, mais Ele nos revela o quanto nós devemos ser dependentes dEle, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos fracos. Prova Isaías 6, Isaías só falava: ai de ti, ai de ti, ai de ti. Aí no ano da morte do rei Uzias, ele entra no templo, Deus abre os céus para ele, ele contempla a glória de Deus, ele contempla, aleluia, a santidade de Deus. É aquele que falava: ai de ti, ai de ti, ai de ti. Ele vai falar: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro, e os meus olhos viu o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas o mesmo Deus que revela a nossa iniquidade, o nosso pecado, ele mandou um anjo pegar uma brasa viva do altar e tocar nos lábios de Isaías, falou: tua iniquidade, teu pecado foi tirado. E a partir daquele momento ele começou a ouvir a voz de Deus. Olha a sequência: primeiro você clama ao Senhor, o Senhor te purifica, o Senhor te santifica, o Senhor te transforma, e aí você vai poder ouvir a voz do Eterno. E Jesus e todo aquele povo ouviu Deus falando: este é meu filho amado, em que nele eu tenho prazer. Já pensou se acontecesse com a gente? O que Deus falaria da gente? Então, primeira oração. Jesus ora ao ser batizado. Jesus ora para escolher os seus discípulos.
Após a multiplicação de pães e peixes, Jesus não vai fazer uma pesquisa de popularidade, ele vai para o monte orar. E Lucas é quem dá ênfase à vida de oração de Jesus, é quem mais retrata a vida de oração de Jesus. A palavra vai dizer que Jesus, como de costume, ensinava durante o dia e à noite ia orar, passar tempo com Deus. Então o diabo foi tentar Jesus falando, pronto, eu venci Adão no Éden, que lá tudo era perfeito. Imagine Jesus no deserto, vai ser fácil. Só que Jesus tinha base. Jesus orava. Jesus estava em jejum há 40 dias. A Bíblia diz que o inimigo tentou Jesus durante 40 dias. Só que ele só narra essas três, o último, à luz da Bíblia. Fala que Jesus teve fome, ou seja, ele estava ficando fraco. O inimigo intensificou a tentação. A Bíblia vai dizer que o inimigo fica rodeando ao nosso derredor como um leão, rugindo e procurando quem possa tragar. O leão não ataca uma pessoa de qualquer jeito. O leão fica aguardando o momento certo. Dependendo da situação, ele procura o mais fragilizado do rebanho, a presa mais fácil para atacar. Então o inimigo chegou. Só que Jesus estava em oração. Se ele orou para ser batizado, imagine no deserto. Então ele orava ao Senhor. Creio que o inimigo ficava tentando, ele orando ali no Espírito, pedindo força, graça. Não está registrado, mas eu creio pela vida de oração de Jesus. Jesus tinha base na palavra. Porque Jesus vence o inimigo e não discute. Ele não fala, eu sou filho de Deus sim, você me viu no céu. Não. A Bíblia nos diz que Jesus desde os 12 anos já discutia com os mestres da lei sobre a palavra. Jesus tinha base bíblica. Você vê que Jesus vence o inimigo na palavra. Transforma a pedra em pão, nem só de pão vejo o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava de jejum. O que é o jejum? É você deixar de se alimentar das coisas da terra e se alimentar das coisas do céu. Você separar um tempo para você ali jejuar para o Senhor. Em vez do alimento terreno, você se alimenta do pão da vida. Você ora. Você reconhece que você não é nada sem Deus. E o quanto você necessita da graça dele. Você pede forças para continuar. Você se derrama diante ao Senhor. Isaías, capítulo de número 58, vai dizer: o jejum aceitável a Deus não é parar apenas de comer e fazer meus afazeres, minha rotina diária, não. É se dedicar ao Senhor verdadeiramente. É buscar a presença de Deus. É orar, é ler a Bíblia, é adorar ao Senhor. Oração. Nos dias bons, nos dias ruins, Jesus estava em agonia no Getsemane. Ele foi orar. Tal era a agonia que diz que o suor dele se transformou em sangue. Deus enviou um anjo para acalmá-lo. Mas mesmo assim ele estava em agonia, porque nossas transgressões, nossas iniquidades estavam sobre ele. E eu acho interessante essa parte aqui. Ele fala, Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ou seja, nós não podemos parar nos dias ruins. Mesmo sendo doloroso, sendo difícil, temos que continuar firme. Olha um dos maiores ensinamentos de Jesus. Ele orou nos dias felizes, orou nos dias de alegria, após a multiplicação de pão e peixe. Orou quando estava em agonia, orou na cruz. Meditar na palavra. Jesus, desde os 12 anos, já discutia, falava sobre a palavra com os mestres da lei. Jesus ensinava a palavra. Jesus vivia a palavra. Toda pessoa
bem-sucedida no ministério, à luz da Bíblia. E algumas pessoas, no decorrer da história, se você for ler a bibliografia delas, são pessoas que passam tempo com Deus em oração. São pessoas que meditam nas Escrituras. São pessoas que jejuam. Certa feita, um homem trouxe um filho para que os discípulos... Jesus já tinha dado autoridade para os discípulos expulsar os demônios, em Lucas 10. Só que em Lucas 10, Jesus manda os 70 para a missão. Ele manda expulsar demônios, curar enfermos. E esses discípulos vão. Lucas 10, Jesus manda esses discípulos expulsar demônio, curar enfermo e dar autoridade sobre os demônios. Só que um pouco mais da frente, quando Jesus está descendo do monte, vem um homem e pede para Jesus expulsar o demônio do seu filho, porque os discípulos não conseguiram expulsar, mas Jesus já tinha dado autoridade. Após expulsar aquele demônio, o discípulo pergunta a Jesus: Jesus, por que eu não consegui expulsar o demônio? Jesus fala que essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Então, jejum e oração traz poder, traz graça, traz unção do céu e agrada ao Senhor. Então, que nós aprendamos com Jesus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. E era tão dependente de Deus. Imagine nós que só somos 100% homem. E a coisa de bom que há na gente é o que Deus colocou, que é o seu Santo Espírito. Ele coloca o desejo no nosso coração, mas nós precisamos alimentar. Precisamos praticar diariamente a leitura da palavra. Precisamos praticar diariamente a oração, melhorar o nosso relacionamento com Deus. E precisamos dedicar algum tempo na nossa semana em jejum ao Senhor, para colocar a nossa carne no lugar e para alimentar as coisas do Espírito. Que Deus te abençoe. Excelente dia.